Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Entramos na presença do nosso Pai, bondoso, amoroso e misericordioso. E as misericórdias do Senhor já se renovaram hoje, e elas são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Nesta manhã, na presença do nosso Deus, bondoso, amoroso e misericordioso, aleluia, nós agradecemos ao Senhor. Vamos começar agradecendo pela noite de sono, agradecendo ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Nós deitamos, dormimos e acordamos, porque é o Senhor que nos concede, Ele que nos sustenta. Sabemos que muitos não tiveram esse privilégio, né, de dormir e acordar, mas nós estamos aqui. E enquanto tivermos fôlego de vida, vamos agradecer e louvar ao Senhor. Amém? Nesta manhã, o Espírito Santo esteja na direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, que Ele possa visitar cada uma das tuas necessidades. Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Provérbios, palavras de sabedoria, de ensinamentos. Capítulo é o 25 e os versículos são do 18 ao 23. Vamos meditar na palavra do Senhor. Fala assim: martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé desengonçado, é no tempo da angústia a confiança no desleal. O que canta canções com o coração aflito é como aquele que despe a veste no dia do frio, ou como o vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhes pão para comer, e se tiver sede, dá-lhes água para beber, porque assim lhes amontoará brasas sobre a cabeça, e o Senhor te triunfará. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Aleluia. Então, nós estamos diante dessas palavras, né? Aí me lembrei de ontem, do pão diário de ontem, né? Como Geazi, às vezes eu esqueço, mas foi Geazi, que era o servo de Eliseu, e ele mentiu, e com a mentira dele, por conta da mentira dele, ele ficou leproso. A doença que Naamã tinha passou para ele por conta de uma mentira, né? Um falso, uma cobiça. E hoje a palavra está nos falando que é como um martelo, né? E é como uma flecha aguda. Porque o martelo a gente usa para quê? Para dar porrada, né? Quando a gente quer pôr um prego em algum lugar, a gente pega o martelo, bate, né? E o martelo ele serve para machucar, né? Às vezes você já tentou pôr um prego e bateu o martelo e bateu errado, e bateu no seu dedo, né? Já aconteceu comigo. E dói, né? Uma flecha, quando alguém dá uma flechada em outro, a flecha entra, atingir a outra pessoa, não dói? Assim é comparado, né, o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Ele está flechando o próximo. Nós não podemos fazer isto. Ser esse tipo de pessoa, ser como martelo, ser como flecha aguda. E que nós venhamos também estar protegidos, blindado contra essas flechas do maligno, porque uma pessoa que faz esse tipo de maldade, não é o Espírito de Deus que está sobre esta pessoa, é a força maligna que está. Pessoa que age como um flecheiro. Às vezes a nossa língua é uma flecha aguda, que maltrata a nossa vida e dá machuca dos outros.
nossas atitudes erradas, sentimentos negativos. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja Deus, olha o que ele fala. Que nós, se o que aborrece tiver fome, o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. É isso que a palavra nos ensina, a sermos bondosos, mansos, ser misericordioso um com o outro. Aleluia. Tem uma história hoje, né? Uma ilustração que fala acerca de um perdão, de uma reconciliação, né? Liberação de perdão. Nos conta a história que fala assim: queimando de remorso, né? Dê a seus inimigos de comer, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e Deus nos recompensa. Nós não vamos perder por ser bondosos, né? Daniel, ele suportava espancamentos diários, sempre por um mesmo guarda prisional, né? Com certeza ele estava ali preso e deve ter sido condenado por muitos anos, e todos os dias aquele mesmo guarda fazia questão. Sabe que tem pessoas que fazem questão de te ver mal, de te machucar, de te ver lá no fundo, né? Às vezes Deus já me mostrou pessoas que agem assim comigo, que sempre arma para poder me ver mal. E Deus me mostra, mas eu sempre peço a Deus, limpa meu coração, Senhor. Lava, não deixa sentimento negativo dentro de mim. Porque quando Deus nos mostra, lá no profundo, no fundo, o que a pessoa quer de nós, não é para a gente chegar e brigar, né? Tirar pergunta, não vai resolver. Violência gera violência, né? Outro dia, uma pessoa me deu um conselho: Jô, faz assim, assim, porque dessa forma não vai resolver o problema. Porque tem momento que você fica tão eufórico que você quer agir, você quer se explicar, você quer dar explicação, não resolve. É melhor você se humilhar diante de Deus, limpar o coração e seja humilde com aquela pessoa. Isso resolve. Não é resolvendo com briga, com xingamentos, não vai resolver. Né? Às vezes, quando a gente age assim, depois a gente fica até mal. Né? Se resolver com um problema, com discussão. Aleluia. E ele se sentiu-se guiado por Jesus, né? Quando esse Daniel apanhava todos os dias do mesmo guarda, aí o que foi que ele se sentiu? Guiado por Jesus. Ele pediu a direção do Senhor Jesus a amar aquele homem. E numa manhã ele disse: Senhor, se vamos nos ver todos os dias pelo resto da minha vida, deveríamos ser amigos. Ali o guarda respondeu: jamais seremos amigos. Mas Daniel insistiu e apertou a sua mão. O guarda congelou e começou a temer, segurou a mão dele sem soltar. Lágrimas rolaram do rosto dele. Daniel, meu nome é Rocha. Olha que nome forte, Rocha. Eu adoraria ser seu amigo. Daquele dia em diante, Rocha não bateu mais em Daniel. Olha que gesto. Quando nós somos tocados por Jesus a amar, a perdoar, somos tocados a ser humilde, ser manso, né? Jesus disse que nós temos que ser humildes, mansos, bondosos, amorosos, misericordiosos. Temos que ser assim. Que nós vamos amontoar a brasa na cabeça do nosso próximo e Deus vai nos recompensar. E a recompensa não vem do homem, ela vem do alto. Não vamos esperar recompensa do ser humano, porque nós somos falhos. Mas Deus, ele não deixa ninguém sem recompensa, não deixa ninguém sem a resposta. Aleluia! Ele derrama o amor
dentro de nós, o sentimento de perdão. Ele já derramou dentro de mim, ele pode derramar dentro de você também. Seja você, né, que vai começar por mim, por você, a espalhar o amor, a bondade e a misericórdia. Não é fácil amar o inimigo, é fácil amar quem nos ama, né? Mas amar o nosso inimigo nunca foi fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, mas não tem nada impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta diante de qualquer situação. Não pensa que ser humilde é você ser bobo, é você ficar toda hora adulando alguém. Ai, fulano, me perdoa. Ai, e ele te pisando, te maltratando. Não. Fale com Deus. Chore para Ele. Porque quem chora para Deus tem resposta. E se Deus vê que a pessoa não quer mudar o coração dela para liberar seu perdão, fique em paz. Deus já te perdoou. Deus já derramou dentro de você o amor e Ele vai se encarregar, né, diante do tempo, porque Deus é dono do tempo, né? E Ele vai tirar você ou aquela pessoa, um de perto do outro, para que você fique em paz. Porque Deus fez isso comigo, né? Há muito tempo atrás eu vivi um conflito que eu tinha dias que eu não tinha sabedoria, né? Ainda não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje. E era iniciante na fé, mas eu sofria porque eu não queria aquele sentimento, que eu sabia que era errado, e eu não queria a pessoa me perseguindo, me ignorando, eu sofria. Mas quando eu aprendi, Deus falou para mim, deixa ela na minha mão, faça a sua parte, eu já te perdoei, porque Deus fala com a gente. Se a gente estiver sensível à voz de Deus, a gente consegue discernir quando é a voz de Deus ou é a voz do inimigo. A gente consegue discernir. Para a glória de Deus, eu sei quando é a voz de Deus. Deus falou comigo, né? Não para mim ficar toda hora lá pedindo perdão à pessoa. Deixar, já perdoei, deixa ela na mão de Deus. E foi isso que eu fiz, que já chegou o momento de eu chorar e pedir a Deus, ou mentira ou tira a pessoa, né? E chegou, né? Sempre Deus me dá resposta, sempre, 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 né? E o mesmo Deus que me dá resposta, que me tira das emboscadas, Ele tira você também. Basta a gente ser humilde, se humilhar, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Não é você. Ai, alguém está me humilhando, Deus vai me exaltar. Não é isso, né? Não é os humilhados serão exaltados, não. É os que se humilham, Deus exalta. Aleluia. Seja humilde. Mesmo que alguém esteja ali te maltratando, te humilhando, te desprezando, você não é desprezado por Deus. Ele nunca te abandona. Fale com Ele, porque Ele vai te livrar dessa humilhação, dessas acusações. Ele te exalta no momento certo. O tempo é dele. Aleluia. A Bíblia nos diz, se seus inimigos tiverem fome, dar-lhes de comer, e se tiver sede, dar-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Olha que bênção. Receber recompensa de Deus é maravilhoso, é bom demais. É possível que os versículos se refiram a um amigo, a um antigo ritual egípcio, em que uma pessoa culpada declarava estar arrependida, carregando um pote de brasas acesa sobre a cabeça, né? Era um ritual dos antigos egípcios, né? Fazer esse tipo de ritual. Quando eles faziam algo e se arrependia, para mostrar arrependimento, eles carregavam um tacho com brasa acesa na cabeça, né? Era uma forma de arrependimento, né? Então, a palavra já nos diz, no provérbio, que quando nós fazemos assim, tratamos bem o nosso inimigo, nós vamos amontoar brasa
na cabeça dele. Então, é ele que vai carregar a culpa, né? Não é que ele vai receber a bonança, ele vai carregar a culpa. Se ele continuar lá com as maldades dele, ele vai carregar a própria culpa dele. E Deus, ele vai nos recompensar. Ele não vai te deixar sem recompensa por você ser uma pessoa boa e humilde, né? E amar o teu inimigo. Ele não vai te deixar sem recompensa. Aleluia. Semelhantemente, a nossa bondade constrange os nossos inimigos, o que pode levá-los ao arrependimento. Então, lá em Provérbios 15 tem a resposta branda desvia os furor, mas a dura suscita a ira. Então, quando nós respondemos bravamente, suscita uma ira na pessoa, mas quando a pessoa às vezes está chateada, está irado, e a gente vai com humildade, desarma qualquer maldade. Né? Quem é o seu inimigo? Há alguém em que você não goste? Daniel descobriu que a bondade de Cristo era forte o suficiente para transformar qualquer coração, o do inimigo e o dele próprio. Também podemos fazer esta mesma descoberta? Nós podemos fazer essa descoberta? Claro que sim. Deus, ele sempre dá um jeito, né, para nos tirar quando nós somos humildes. Não aceitamos maldade dentro de nós. Deus, ele arranca com a mão forte e derrama o amor dentro de nós, o dom do amor. Qual oração ou gentileza você pode fazer hoje para amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu adversário? É a pergunta. Podemos fazer essa oração hoje. Faça essa oração junto comigo. Querido Jesus, louvado seja por tua bondade, que me leva ao arrependimento e me inspira a ser gentil. Amém. Graças a Deus. Que todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Tenham uma sexta-feira abençoada e um finalzinho de semana cheio de bênçãos. E que o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.